O canto da sereia. Você sabe como conseguir alguma coisa do seu parceiro usando essa ferramenta de persuasão, ou seja, de convencimento? Eu sou Rúbia Martins, coach e mentora de mulheres, e o meu objetivo aqui é ajudar você a se tornar uma mulher mais feminina e independente emocionalmente. A feminilidade e a independência emocional é um conjunto de atitudes que a mulher tem que começar a desenvolver e trazer isso para a vida dela como um estilo de vida. Então é a característica da força com a vulnerabilidade, é a característica da coragem com a capacidade de fluir, de intuir. E esse equilíbrio energético das energias femininas e masculinas, ou seja, esse equilíbrio de yin e de yang, traz muita saúde para nossa vida, traz levezas. E isso é feito, esse equilíbrio, ele é alcançado através de comportamentos, através de falas, através de dizeres, através de atitudes que equilibram os nossos hormônios. E esses hormônios, que são os hormônios masculinos, como por exemplo a testosterona, e os femininos, que a ocitocina, o estrogênio, a progesterona. Equilibrando esses hormônios dentro aqui do nosso organismo, a gente consegue diminuir o nosso estresse e nos sentirmos mais felizes e mais amadas. E a independência emocional, ela é alcançada quando a gente tem noção do nosso próprio valor, tem noção do nosso próprio merecimento, a gente tem noção do que é importante pra gente e a gente não abre mão dessas coisas por ninguém, a não ser que é para muito o bem de outra pessoa ter que abrir mão de alguma coisa que é importante pra gente. Isso não é ter uma atitude egoísta, isso não é ter uma atitude que vá prejudicar o outro. É simplesmente a gente se colocar numa posição no relacionamento de que somos importantes. E quando a pessoa percebe que a gente é importante, que nós somos valorosas, e se ele quiser estar ao nosso lado, o que ele vai fazer? Ele também vai nos tratar com prioridade, com importância e com valor. Hoje em dia está acontecendo muito de as mulheres, por carência, por medo de ficar sozinha, por medo de achar que não existem homens disponíveis no mercado. Elas têm aceitado muitas coisas, têm passado por cima dos valores, têm passado por cima de coisas que elas acreditam ser importantes para ela. Uma pontualidade, uma fidelidade. Então, eu respondo muito perguntas das minhas alunas nesse sentido, de que não estão sabendo lidar com a sua independência emocional e estão acabando deixando o outro, aceitando, na verdade é isso, aceitando o outro fazer com elas o que eles bem querem. E isso não faz bem para o relacionamento, não faz bem para o casal. A gente tem que ter um entendimento do nosso merecimento, o quanto somos importantes, o quanto somos dignas de merecimento, de valor. Esse é o sentido da gente entender feminilidade e independência emocional. Então, as energias estando equilibradas, a independência emocional estando nos seus conformes, você entendendo o seu senso do próprio valor, você aceitando e honrando quem você é, você vai ter uma autoestima elevada, você vai conseguir ter amor próprio, porque muito se fala em amor próprio, mas amor próprio, o que é o amor próprio? É eu me amar? É eu me respeitar? Tudo isso é amor próprio, mas como? Como a gente consegue? A primeira coisa que a gente consegue é isso, é entendendo o senso do nosso valor. Quais são os valores? O que é valor para você? O que são valores para você? Você foi educado, por exemplo, com quais valores? Família é um valor para você? Pontualidade é um valor para você? Verdade é um valor? Honestidade é um valor? Honrar pai e mãe é um valor para você? Então, tudo isso aí são valores.
E a partir do momento que você entende e honra os seus valores, você consegue passar para o outro que isso é importante para você. E isso é um sinal de amor próprio. Isso é um sinal de que você se ama, tá bom? Então hoje eu quero explicar para vocês o canto da sereia. O que é o canto da sereia? Na mitologia grega, as sereias eram consideradas seres demoníacos. Por quê? Porque elas utilizavam do canto para que os marujos se perdessem ali no mar e acabavam naufragando as suas embarcações. Por quê? Porque estava prestando atenção ali no canto da sereia, que era hipnotizante, e eles acabavam se perdendo e naufragando as embarcações. Então, por isso elas eram consideradas os seres demoníacos na mitologia grega. Gente, tem várias lendas sobre o canto da sereia. Mas e hoje em dia, o que é o canto da sereia? O que seria o canto da sereia? É uma forma que a gente tem de falar para atrair aquilo que nós desejamos, para conseguir aquilo que a gente deseja. É uma forma, é um jeitinho, é um meio de lidar, um meio de convencer, de persuadir, de forma que a pessoa nos atenda sem resistência, sem ficar dando explicações, sem ficar falando que não pode. Então, nos dias atuais, o canto da cereja não é mais aquele canto de fazer para prejudicar. É só uma forma poderosa de comunicação para atrair e encantar quem a gente quer também conseguir alguma coisa. Quando eu era criança, minhas irmãs falavam que meus pais puxavam meu saco. Ai, a Rúbia é a Rubinha, todo mundo puxa saco dela, ela consegue tudo que ela quer, ela pede, eu peço e não consigo, ela corre lá, pede e consegue, isso é injusto, isso não é certo. Mas depois de adulta eu fui entender que eu tinha um jeitinho de falar, e tenho ainda. Eu tinha então esse jeitinho de falar com os meus pais, de pedir, de convencer eles de uma forma que até mesmo se eles me falassem um não, o não deles era um não confortável, era um não pro meu próprio bem. Mas na maioria das vezes eu conseguia sim aquilo que eu almejava, um passeio, ir ao cinema, passear de carro. Geralmente eu acabava conseguindo, por quê? Porque eu tinha o meu jeitinho de expor as situações, de falar dos meus sentimentos e lá vem o pedido. Então o jeitinho de falar, o jeitinho que a gente pede, a forma que a gente tem de conversar com o nosso parceiro faz toda a diferença. Uma mulher que está trabalhando a sua feminilidade, uma mulher que já sabe que ela precisa desse equilíbrio de feminilidade, ela precisa da independência emocional dela, ela não está preocupada, por exemplo, em ser grossa, ela não está preocupada em ter que ficar dando jeitinho para conseguir as coisas, porque isso não é dar jeitinho, é uma forma. Ela faz desse estilo, desse modelo de falar, o estilo de vida dela. Ela aprende que se ela quiser conquistar, se ela quiser conseguir as coisas que ela almeja, conquistar ali as coisas que ela almeja, então ela tem que aprender a falar. E ela faz disso um estilo de vida, porque quando a gente está na nossa feminilidade equilibrada, a gente sabe ser mulher, a gente sabe ser feminina. E saber ser mulher é uma sabedoria inenarrável. É muito bom saber ser mulher, saber nos portar como mulher, saber nos comportarmos como uma mulher. E aí, não ficar usando a energia masculina para controlar, para persuadir as pessoas de uma forma, não essa de convencimento, dando jeitinho, impondo. Isso é uma forma também de persuasão, que não é essa forma do canto da sereia. Então, a mulher que está com a sua feminilidade equilibrada, ela está leve.
ela tá fluindo. Ela não quer bater de frente. Ela sabe o que convém a ela, mesmo que todo mundo fale, as mulheres podem tudo, as mulheres... Mas ela sabe e ela acredita naquilo que convém a ela. Porque a gente pode muitas coisas, mas convém? Convém fazer muitas coisas? Não convém por uma série de questões. Então a mulher, ela não tem mais necessidade de controlar, não tem mais necessidade de mandar, ela só quer ser gentil, ela quer ser dócil, e essa forma gentil, essa forma dócil acaba se tornando um estilo de vida e, consequentemente, o canto da sereia, porque aí ela vai falar com um jeitinho que, como eu disse, até um não é gostoso de ouvir, porque é um não tão gentil, é um não tão explicativo que a gente acaba entendendo por que recebemos esse não. Muito difícil para a mulher que está no seu masculino, com a sua energia muito masculina, muito elevada, porque ela vai ver isso, eu agora vou ficar dando jeitinho, eu não, você trapaça, não sei o que. Não é, é estilo de vida. Feminilidade, na verdade, é um estilo de vida. É a gente adotar comportamentos que nos fazem bem, que nos deixam leve, que a gente para de ficar confrontando, atacando as pessoas. Isso é muito chato. Então, quando a gente vai apontar algo para o nosso parceiro, apontar um defeito, algo que a gente não está contente, se a gente não souber como falar isso, a gente vai ferir o ego dos nossos parceiros. E o homem tem um ego muito elevado, ele é todo ego, ele é. Se você quiser alguma coisa, elogia. Se você quiser ver um homem bem, é só deixar ele se sentir ali bem inflado. O ego dele precisa estar inflado. É o modo dele que ele tem. Assim como a gente também gosta de ser amada, ser acariciada, gosta de coisas românticas. Então o homem tem um ego forte. Então quando a gente começa a apontar coisas para eles, quando a gente começa a reclamar deles, então a gente está ferindo diretamente o ego deles. Porque ninguém gosta de ser apontado. Ninguém gosta de chegar e falar assim, olha, você fez ou deixou de fazer alguma coisa. A gente não gosta, e muito menos eles. Ninguém gosta, na verdade. Então, pra gente não ferir o ego deles, pra gente não ferir a personalidade deles, a gente aprende a fazer o canto da sereia. E outra coisa, quando a gente vai conversar com um parceiro, que a gente começa atacando, que a gente começa reclamando, ele também vai contra-atacar. Isso, a conversa ali que estava legal, o diálogo que estava bacana, vai começar a virar briga. Porque você vai falar, ele vai contra-atacar, porque ele vai se sentir totalmente ferido, e é onde as confusões sempre dos casamentos vão terminar em briga, e cada um vai querer dormir para um canto, e aí a coisa vai só ficando feia. Então hoje eu trouxe aqui para vocês 3 formas de comunicação. 3 formas eficazes de comunicação. Aliás, 2 formas eficazes e uma não é eficaz, mas é uma forma que talvez você se identifique com ela e pare imediatamente. Então eu vou trazer uma forma boa, uma forma ótima e uma forma péssima. Essa péssima aí, eu tinha muita mania de falar desse jeito com meu marido, com meu filho, com as pessoas. É aquele jeito de já chegar chegando, de já chegar impondo, de já chegar falando. E às vezes eu tava até calminha, as pessoas achavam que eu tava brava. Por quê? Sem tato pra falar. Então eu chegava, falava e pronto, as pessoas, nossa, a Rubia hoje tá brava, a Rubia... E não tava brava, eu simplesmente não deixava a natureza feminina fluir dentro de mim. Já contei pra vocês que a minha energia masculina é uma energia muito alta e eu tenho sempre que me controlar para fluir a minha feminilidade, para eu fluir, para eu abrir mão do controle, senão eu volto lá naquela estaca zero de orgulho, de controle, de críticas, de reclamação. E, gente, se tem uma coisa que eu não quero mais na minha vida, é voltar à estaca zero lá atrás.
Nem não quero mais voltar a ser essa mulher que implicava com tudo, que mandava em tudo, que controlava tudo, que tudo tinha que ser do meu jeito, se não fosse do meu jeito não tava bom. E eu sempre queria mostrar pro outro que eu fazia melhor, que eu sabia mais. Não quero mais esse tipo de coisa na minha vida. Então, se você tá se identificando com isso, dá um jeito logo de trabalhar os seus comportamentos, pra gente começar a deixar fluir a feminilidade. Porque quando a gente deixa a feminilidade fluir de dentro da gente, a gente fica leve, a gente é só leveza. Então a gente não tem mais aquela coisa de ficar no controle, a gente não tem mais aquela coisa de ficar tendo que criticar tudo. Tá tudo certo, eu falo isso muito, tá tudo certo. Às vezes meu filho faz alguma coisa, ele olha pra mim, tipo assim, meu Deus, vai vir bomba. Por quê? Já foi muita bomba, né? Eu olho pra ele e falo assim, filho, tá tudo certo. O que você aprendeu com isso daí? Ai, mamãe, eu aprendi isso, então tá tudo certo. Não quero mais ser aquela pessoa estressada, irritada, nervosa, corpo rígido, cabelo caindo, olho pulando, lábios tremendo. Não quero mais isso pra minha vida. Então, eu adotei a feminilidade e a independência emocional como um estilo de vida, e é justamente isso que você ainda, para você que ainda não é minha aluna do Feminino Independente Emocionalmente, que eu quero para você, tá? Que você tenha e saiba, tenha feminilidade, saiba fluir com leveza, com amor e com gentileza. Então vamos lá, eu vou começar pela forma boa de falar, que é a forma, o seguinte, é você falar pro seu parceiro aquilo que está te perturbando. Então nós temos 3 formas que eu disse. A primeira é uma forma boa, que é você falar daquilo que está te perturbando. A segunda forma, que é uma forma ótima, que é a forma ideal se você conseguir, é você falar do que está te perturbando, porém demonstrando os seus sentimentos. E a terceira forma de falar, que é a forma péssima, que é você demonstrar que você não está feliz, ou seja, que você está reclamando ou cobrando, que eu acredito que ninguém gosta de ser cobrado, ninguém gosta de ser apontado, o outro vai contra-atacar na mesma hora. Eu falei que fere muito o ego do homem, mas fere muito o ego da mulher também. Principalmente se ela tiver com a energia dela masculina elevada, ela vai se sentir afrontada quando o marido de repente cria aí um superpoder e já fala pra ela alguma coisa e ela já se sente ali afrontada. Então vamos lá, eu vou dar exemplos para vocês entenderem como são essas formas de comunicação e a gente vai conversando e vocês podem me perguntar se essa forma tá legal, se essa forma não tá legal. E isso faz toda a diferença na nossa vida, toda a diferença, porque gentileza gera gentileza, amor gera amor. Pode ser que no começo, se você for uma mulher muito grossa, como eu já fui, pode ser que no começo seu marido olha pra você e fala assim, tá tudo bem? Você não tá com febre? Falando desse jeito, mas releva isso, releva, não fala nada, porque se você começar a falar, você vai voltar com o seu comportamento aí de grosseria. Então não fala nada, você fala, não, tá tudo bem, por quê? Dá um sorrisinho, tá? Manda beijinho, ok? Muitas mulheres ficam assim, eu não sou de mimimi, eu não sou de ficar preguenta, eu não sou. Tá, mas e se seu marido for? E se a linguagem de amor dele for toque físico, você tem que ficar ali alisando ele? Não, pelo amor de Deus, eu não vou ficar fazendo isso. Tá, você não vai ficar fazendo isso, mas o potinho de amor dele vai cada dia esvaziando mais, tá? Pensa nisso. Então vamos lá. A primeira forma é a forma boa, então falar sobre alguma coisa que tá te perturbando. E se você conseguir falar dessa forma, o que tá te perturbando, e ainda se incluir, ou seja, usar o nós,
na forma de falar, então vai ser uma comunicação muito eficaz. Eu escrevi aqui alguns exemplos aqui, por exemplo, você está com problema no trabalho, então você chega para ele e fala para ele, olha, nossa, hoje eu tive tantos problemas no meu trabalho. Aí ele vai perguntar para você, nossa, sério, e aí? Você vai comentar os problemas do trabalho, ou seja, até agora você está só falando aquilo que está te perturbando. Às vezes você chega um pouquinho de carinha fechada, uma cara cansada. Oi, amor, o que foi? Você pode falar para ele, nada, tive problema lá no trabalho. Ou você pode falar, não, hoje eu tive um dia cheio, tive muitos problemas no trabalho. Então, olha como a forma de falar. A forma de falar é ideal. Ou às vezes você chega em casa cansada, passou por um dia estressante, chefe encheu o seu saco, aconteceu um monte de coisa, seu marido pergunta, amor, o que vai ter hoje pra gente jantar? Ai, que saco, nada, tô cansada, não vou fazer nada hoje, não, esquenta essa comida aí do almoço, tô cansada, fui pro meu trabalho, tive um monte de problema hoje. Alguém se identifica falando assim, dessa forma? Eu fico falando de brincadeira, gente, mas isso é muito sério, tá? Então, tem várias formas da gente falar. Eu tô te ensinando uma forma boa, que é você falar daquilo que tá te incomodando, daquilo que tá perturbando você. Então, outro exemplo é você falar pra ele assim, olha, hoje eu fui na escola do nosso filho e ele não tá com as notas nada boas. Tá tudo ruim, tá tudo baixo. A professora falou que ele vai ter que ficar de plantão para recuperar essas notas, tá? Você pode falar, tá vendo? Você não colabora, o menino tá tirando nota ruim, tudo sou eu. Se você pegasse um pouquinho de estudar com ele, ele estaria tirando nota boa. Então, ó, vamos lá, viu? Tô falando bom e tô dando exemplo já do ruim aí, que é pra você já começar a identificar se você tá falando de uma forma eficaz ou de uma forma péssima, certo? Outro exemplo aqui é quando você percebe que o seu marido tá muito no celular, que vocês não têm diálogo. E aí você às vezes pega o celular, põe assim, fica só assim olhando para ele, esperando ele terminar ali o celular para vocês conversarem. Você já tá irritada, tudo é celular, vocês saem para jantar celular, vocês vão dormir é celular, vocês estão assistindo televisão, ele tá no celular, então você já fica irritada com aquilo e já manda tudo aí para PQP. Mas não. Se inclua na conversa. Fala pra ele assim, ó, amor, eu acho que a gente tá muito tempo no celular. Nós estamos passando muito tempo no celular. Vamos parar um pouquinho pra gente conversar? Então, olha, você se incluiu. Ele vai falar assim, nossa, é mesmo? Você acha? Nem percebi. Eu acho, eu tô passando muito tempo. Olha aqui, vê aí pra você ver qual que é o seu tempo de uso aí que você tá gastando diariamente. Porque tem celular que mostra isso. Então, ele vai ver, se ele quiser. Outra coisa, que é você se incluir, uma outra anotação que eu fiz aqui, é quando você percebe que ele tá precisando fazer uma dieta, só que você não tá precisando, mas ele tá precisando fazer uma dieta. Em vez de você ficar falando pra ele, nossa, tá gordo, para de ficar tomando refrigerante, credo, para de comer, ou vou fazer só salada, você dá um jeito nessa barriga, nessa pança que tá muito grande, já viu, né? Então, a melhor forma de falar, usando o canto da sereia, uma forma legal, bacana é você falar. Eu acho que a gente tá precisando de uma dieta. Nossa, eu tô me alimentando muito mal, eu não tô me sentindo bem, eu tô me sentindo cansada. Esses alimentos aqui estão muito ricos em carboidrato. Vamos fazer uma dietinha nós dois? Ele vai falar assim, amor, tá, acho que sim. Porque eu penso dessa forma que eles vão concordar. Porque quando a gente se inclui, eles olham com outra diferença, eles não veem isso como um apontamento, eles não veem isso como uma reclamação, eles não veem assim, eles veem de uma forma assim, do nós, tá prejudicando o nosso casamento, o nosso diálogo, a nossa saúde. Então é legal falar assim. Então, mas primeiro eu tô falando só você falar da forma que tá perturbando, tá? Já vou falar da forma que é ótima, que é melhor ainda, que é você falar do que tá te perturbando e ainda falar dos seus sentimentos, certo? Outra coisa, outro exemplo que eu coloquei aqui, ó.
Quando a mulher reclama que o marido não tem tempo de sair com ela, não tem tempo de ficar com ela, ou às vezes tá muito na televisão, ou às vezes tá muito no celular, ou às vezes tá com o filho, ou às vezes tá trabalhando, enfim. Seja qual for o motivo, esse que é um motivo legal você falar. Eu acho que a gente tá precisando sair, só nós dois. Vamos marcar aí pra gente ir em algum lugar e matar a saudade aí de quando éramos solteiros? Sem compromisso, sem nada, vamos curtir esse momento? Então, eu acredito que quando você falar isso pra ele vai lembrar, nossa, era mesmo, a gente era solteiro, a gente passeava, a gente saía, acho que vai ser legal. Eu acho que tudo tem a forma de falar. Se a gente falar, se ele puder falar, não, amor, vamos, mas não agora nesses dias, a gente tá apertado. Ou, vamos sim, mas vamos deixar pra semana que vem, que eu vou me organizar. Então, já não vai ter aquela coisa de ferir ego. Já não vai ter mais aquele apontamento, aquela reclamação. Você tá dando uma sugestão pra ele. Isso é legal, isso é bacana, isso é uma forma que você tem de falar. No meu curso Feminino e Independente, eu dou uma lista, assim, de como a mulher fala, como ela demonstra os seus sentimentos. Tem muitas mulheres, homens também, mas tem muitas mulheres que não sabem demonstrar os seus sentimentos. Quando eu falo para elas assim, olha, você tem que falar com ele demonstrando os seus sentimentos. Mas como assim? Como eu demonstro o meu sentimento? Demonstra o sentimento falando de sentimento. Tá com raiva? Tem que falar de raiva. Tá com mágoa? Tem que falar de mágoa. Tá chateado? Tem que falar de chateação. Tá triste? Tem que falar de triste. Só que tem a forma correta, tá? Não vai falando aí qualquer coisa que você vai se prejudicar mais ainda. Então, agora eu vou demonstrar a forma ótima, uma melhor forma que você tem, que além de falar o que está te perturbando, você ainda vai falar dos seus sentimentos. Veja aqui como um exemplo que eu falei do trabalho, né? Eu já tive problemas no meu trabalho que me deixou muito estressada. Então, eu mal pude esperar o dia, o expediente acabar, o dia acabar para eu voltar para casa, para eu descansar, para eu relaxar. Olha aí, tá vendo? Você falou que teve um dia péssimo no trabalho, falou que isso te deixou estressada e que mal podia ir para casa para descansar, para relaxar, certo? Para ter ali aquele momento. Inclusive, você pode até aproveitar esse momento. Amor, vamos dar uma relaxada. Hoje tive um dia péssimo no trabalho. Aí o amor chega e fala assim, ó. Você teve um dia péssimo no trabalho. Aí ele chega e fala assim, ó. O que nós vamos jantar hoje? Já tá pronto? O que você vai fazer? Amor, hoje eu tive um dia péssimo no trabalho. Tô super estressada, tá? Tô me sentindo mal mesmo. Mal pude esperar o dia terminar, o expediente acabar, pra eu vir pra casa, pra eu relaxar. O que você acha da gente dar uma saidinha, da gente dar uma voltinha, da gente comer um espetinho, nem que seja para dar uma espairecida? Viu como a forma de falar, ela é diferente? Primeiro você só falou daquilo que estava te perturbando. Depois você falou dos seus sentimentos. Falou que estava perturbando, falou dos seus sentimentos e ainda propôs para ele uma saidinha ali para vocês darem uma relaxada. E você também pode perguntar para ele, você tá bem? Você também não tá estressado? Não, vamos dar uma volta, vamos, entendeu? Então a gente tem que aprender essa forma de comunicar. Se ele não puder falar, ele vai falar, nossa, meu amor, sério, vem cá, vamos conversar um pouco, você me fala aqui o que aconteceu, certo? Então, outra forma ótima de você também expressar o seu descontentamento e o seu sentimento é o seguinte. Quando você fala para ele também, falo o exemplo, né, da dieta, você falar que também da dieta, que a gente precisa fazer uma dieta, os alimentos têm me deixado com azia, tem me deixado com uma sensação de peso, uma sensação de cansaço, eu sinto que se eu me alimentar muito à noite, eu não tô dormindo bem. O que você acha da gente comer uma comidinha mais leve, algo que vai deixar a gente mais pra cima, mais com a energia melhor? Quem sabe a gente toma uma aguinha com limão. E aí você vai falar com ele que precisa, que não tá se sentindo bem, e vai falar para ele ainda dando sugestões. Viu que bacana, gente? A gente aprender a se comunicar.
Outra coisa que eu falei quando fala que é pra gente dar um tempo, né? Que é pra eles dar um tempo e saírem sozinhos. Da mesma forma. Ah, a gente precisa dar vamos dar um tempo só nós dois, sozinhos, eu tô com saudade, eu quero te namorar, eu quero ter mais tranquilidade pra gente conversar, tal. Então, às vezes você tá na sua casa, não tem jeito de vocês namorarem, porque os filhos estão sempre ali de cima, ou às vezes dorme no quarto, ou às vezes você até tá sem libido mesmo, o casamento tá frio. Então, aproveita essa forma de falar, aproveita a forma usando o canto da sereia, pra você falar pra ele, a gente tá precisando de mais tempo nós dois, vamos sair, vamos dar uma voltinha, certo? Vamos deixar nossos filhos com fulano, a gente organiza, ou pra alguém ficar aqui com eles. E aí você fala dos sentimentos e você ainda convida ele para vocês fazerem alguma coisa, certo? E se vocês estiverem também brigando muito, se vocês estiverem se desentendendo muito, uma forma bacana de você falar para ele assim, a gente precisa cuidar mais do nosso casamento. A gente não pode ficar dessa forma. Eu vejo que a gente discute, eu fico triste, quietinha num canto, você fica triste, quietinho num canto. O que você acha da gente superar isso, da gente dialogar mais, da gente tentar falar mais dos nossos sentimentos para evitar esse tipo de briga? Viu como muda? Você fala, a gente precisa conversar, porque você é isso, porque você é aquilo. Nossa, gente, apontar é péssimo, certo? Então, eu já contei aqui pra vocês que quando eu e meu marido discutia, ele ficava até uma semana sem falar comigo. Isso me deixava muito mal, muito mal. Quando ele estava voltando a falar comigo, eu já tinha reunido todas as minhas forças de raiva pra ficar mais uma semana sem falar com ele. Por quê? Porque ele fazia isso porque ele precisava do tempo dele para se recompor de qualquer discussão que a gente tivesse. Qualquer uma. Podia ser uma coisa mínima. Então, foi chegando para ele, falando do meu sentimento, de como eu me sentia quando ele agia dessa forma, que ele parou. Que ele, graças a Deus, mudou e hoje o máximo que ele fica é ali um tempinho ali para se recompor e logo a gente já tá seguindo com a vida. Então, quando você fala para ele assim, tem muitas mulheres que reclamam assim, meu marido é muito desorganizado, eu tenho que ficar catando as coisas dele pela casa, por onde ele passa, aí ele deixa a energia ligada, a luz ligada, a luz acesa, e eu fico brava, eu falo pra ele que eu não tô com saco pra ficar atrás dele, não tô com tempo pra ficar atrás dele pra desligar as luzes que ele vai deixando ligada, e muito menos pra sair catando roupa, cueca, chinelo, sapato, que ele sai jogando pela casa. Então isso daí vai gerar só brigas. Então, que tal você falar para ele assim, nossa, a energia tá cara, então um absurdo. Você viu quando a energia veio esse mês? Tantos reais, tá muito caro. O que você acha que a gente pode fazer para dar uma economizada? Nossa, a gente podia dar uma economizada, podia até trocar alguma coisa aqui em casa, se a gente economizasse tantos X reais por mês. Viu como mudou? E se porventura ele continuar deixando a luz acesa, amor, apaga a luz, a gente tá com aquele combinado lá pra gente economizar a energia. Então tudo isso tem uma forma. E você pode me falar, Rubia, mas pelo amor de Deus, eu não tenho saco pra isso, Olha, se você tá achando que você não tem saco pra isso, se você tá achando que isso é muito difícil, então pode ter certeza que a sua energia tá desequilibrada. Certeza, porque uma mulher com a sua feminilidade em dia, com a sua energia feminina bem equilibrada, ela vai ter prazer em falar assim com seu parceiro, porque ela tem prazer em ser gentil, em ser alegre, em ser radiante, em ser receptiva, tá? Então, e a forma péssima de falar é essa forma, cobrando e reclamando, certo? Você liga pra pessoa, a pessoa não atende, e aí, passa a mensagem, tô te ligando, você não tá atendendo, por quê? O que você tá fazendo? Sabe? Olha a forma de falar. Então, você podia falar, amor, o que tá acontecendo? Eu tô preocupada. Eu te liguei várias vezes. Quando você puder, me retorna. Eu fico preocupada quando eu ligo e você não me atende. Então, tem várias formas de falar. Tem a forma boa, tem a forma ótima. Você escolhe, mas só não escolhe a forma ruim.
Não escolhe essa forma aí de cobrar, sabe? Você tá vendo que alguma coisa tá estragada na sua casa, você vira e fala, todo dia eu chego aqui em casa, esse negócio aqui tá estragado, quando é que você vai ter atitude? Isso é coisa de homem, vira homem, vai arrumar isso daí, você tá achando que eu vou pôr a mão nisso daqui? Não, pode cair tudo, pode despencar tudo, não vou mais fazer esse tipo de coisa aqui em casa. Quem é que faz assim? Quem é que já falou assim? Tá achando que eu tenho tempo de ficar atrás de você, catando sua bagunça, arrumando sua bagunça? Eu não quero isso não. Eu não vou aceitar. Não admito você falar comigo dessa forma mais. E aí, olha pra vocês verem, tá? Tudo isso é forma de reclamar. Ai, sabe aquele dia que você falou comigo assim na frente da fulana? Eu não gostei. Eu achei uma falta de respeito muito grande. Por que você não me defendeu? Por que você não fez isso pra mim? Gente, são exemplos que eu tô dando pra vocês, exemplos que eu já vivi, já presenciei, tanto na minha vida, como na vida das minhas alunas. Isso acontece sim. Você pode estar achando que isso daí é besteira, mas não é besteira não. Tá? Então essa é uma forma de você reclamar, é uma forma de você cobrar. E quando você reclama, quando você cobra, você aponta. E quando você aponta, você fere o ego do seu marido. E ele é homem, a gente não precisa tratar nem marido e nem ninguém dessa forma. A gente pode tratar as pessoas com amor, com respeito, com carinho, com gentileza. Se você quer reclamar alguma coisa não ficou legal, é só você falar que ficaria melhor se fosse dessa forma. Olha, desse jeito aqui ficou legal e ficaria muito melhor se fosse assim, entendeu? Então, tudo tem uma forma. É o que eu chamo o canto da sereia. Uma forma de ser mais feminina, uma forma de ser mais independente emocionalmente, porque quando a gente tá se sentindo uma mulher mais feminina, independente emocionalmente, a gente não tem vontade e nem energia para ficar criticando o outro, nem cobrando e nem brigando, até porque não adianta, ninguém muda ninguém, a pessoa só vai mudar se ela quiser mudar. Então é importante para você, quando tiver esse tipo de descontentamento na sua vida, qualquer que seja o seu descontentamento, você demonstra para ele de uma forma que você não está feliz, mas sem apontar e sem cobrar. Se ele fizer alguma coisa com você que você não gostou, você pode falar, aquela sua atitude tem me feito mal, tem me feito sofrer, eu fico magoado, eu fico triste, eu chego no trabalho, eu não tenho concentração, minhas amigas olham para mim e vê que eu não tô bem, elas estão vendo que eu tô para baixo, que eu tô cabisbaixa. Então, é falar, olha, aquela sua atitude, aquele seu comportamento, aquela forma que você falou comigo, então, e fala dos seus sentimentos. Fala do seu sentimento de uma forma que ele vai entender que se ele continuar dessa forma, isso vai te magoar cada dia mais, certo? Muitas vezes eu pego um alvo quando eu quero explicar alguma coisa para o meu filho. Sabe aquele alvo de arco e flechas? Aqueles dardozinhos? Eu pego pra ele, que ele fica me pedindo muito desculpa. Desculpa, ele faz as coisas, desculpa. E ele faz 10 vezes a mesma coisa, 10 vezes ele me pede desculpa. E aí ele acha que tá tudo bem. E não tá tudo bem. Então eu vou lá, pego um alvo, mostro pra ele aqui, ó. Você atirou várias vezes aqui o dardo, não atirou? Atirei. Tem algum dardo aqui? Não. Mas tem o quê? Marca. É isso que faz com o coração da gente. A pessoa vem e atira aquela palavra, faz aquela coisa, vai magoando, vai machucando. Pode ir lá e pedir desculpa 1000 vezes que vai ficar marcado. E tem pessoas que têm maior dificuldade em perdoar. Tem pessoas que nem perdoam, fica aqui lembrando aquilo a vida inteira. Eu mesma atendi uma aluna que ela já estava 20 anos sem falar com o pai, por conta de um comportamento que o pai teve lá na infância. Então, isso é falta de perdão. Porque se o pai dela não demonstrava para ela o que ela queria que ele demonstrasse, é porque ele também não teve isso. A gente tem que ter um pouquinho de empatia. E empatia, eu já falei aqui, gente. Empatia é simplesmente se colocar no lugar do outro e entender, certo? Você não precisa concordar, você não precisa achar que é certo. Só entende. Cada um dá aquilo que pode dar. Só cada um dá aquilo que pode dar, tudo bem. Mas a gente não pode usar isso como muleta. A gente não pode usar isso, eu dou o que eu posso. Pau que nasce torto, morre torto. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Isso é arrogância. Arrogância é você achar que ninguém tem nada a te ensinar mais, que você já sabe tudo e o que você sabe é o suficiente. E quem quer
E quem quiser estar ao seu lado, que esteja dessa forma e que aceite ou não. Isso não é o certo, tá? Então, só relembrando aqui, o canto da sereia é você compartilhar aquilo que está te perturbando ou compartilhar aquilo que está te perturbando, demonstrando os seus sentimentos. E nunca esqueça de usar o nós, nunca esqueça de se incluir naquilo que está te incomodando. Nunca esqueça de falar nós precisamos, nós vamos, certo? Porque ele vai entender que não é só o comportamento dele, é o comportamento do casal, tá bom? Então, eu espero que eu tenha ajudado vocês com esse vídeo hoje. Utilizem bastante o canto da sereia, porque isso daí é a chave para você conquistar muitas coisas na sua vida. E não só no seu casamento, no seu namoro, com o seu filho, com o seu chefe, com os seus amigos. A forma que a gente tem de falar é a forma gentil. Não tem outra forma da gente falar, tá bom? Então, um grande beijo e até mais.